Segunda parte sobre a promessa de Deus, eu quero colocar isso para que você podemos se fortalecer pela fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e eu e você podemos alcançar aquilo que nós necessitamos pela promessa de Deus. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus continua fazendo, ele é fiel pelo que ele fez e ele continua fazendo aquilo que você precisamos. Então, você que não me conhece, meu nome se chama Tiago, para a glória de Deus, e Deus tem algo para o teu coração. Deus, ele quer transformar a tua vida, mas você tem que confiar na promessa dele. E a promessa dele é importante para mim e você. A Bíblia diz aqui, ó, em 1 João capítulo 2, versículo 25, diz assim, ó: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, essa é a promessa que Deus fez para mim e você, a vida eterna. A promessa de quê? Da salvação? Sim, a promessa da salvação. Hoje a promessa da vida eterna é a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. É a salvação no teu Filho Jesus. E isso é importante para mim e você, para que eu e você podemos alcançar aquilo que nós podemos depender de Deus, que é a salvação. Porque o maior milagre hoje é a salvação. Dentro da promessa de Deus, que é importante para a vida daquele que serve a Deus. Então, o apóstolo João fala que a promessa de Deus hoje para mim e você é a vida eterna, é a vida que deve ser glorificada no seu Filho Jesus Cristo. Então, é isso que é o objetivo do homem cristão, aquele que serve a Deus, é ter a vida eterna para a glória de Deus. Ele fala também, João, no mesmo livro, 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, ó: se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Jesus morreu na cruz para que eu e você venha a ser exaltado para a glória dele. Mas por quê? Pela salvação. Então ele nos limpou pelo sangue dele, nos limpou para ser justo diante de Deus. Como assim? Sem pecado? Não. Nós tem pecado, a Bíblia diz que tem pecados para a morte e pecados que não é para a morte. Então Deus, ele tirou eu e você do pecado da morte. E nós passamos a ser homens imperfeitos, somos, mas quando nós começamos a servir a Deus, nós evitamos o pecado. Não é como os pecadores que vivem no erro. Ele está pecando todos os dias, não tem arrependimento, continua na mesma vida. Nós que saímos do erro, nós abandonamos o erro. Como o meu exemplo, eu já vai fazer 20 anos que eu não bebo, eu abandonei a bebida, já faz 20 anos, eu abandonei o pecado. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus fez a promessa e é fiel e justo para perdoar meus pecados. E purificou a minha alma e meu coração pelo teu sangue contra a injustiça. Então Deus me fez eu como filho. Então me adotou pelo sangue de Jesus Cristo. Então o que eu quero para mim e você dizer, para mim e você dizer hoje, que a promessa de Deus, ela é a nossa salvação hoje, porque é o significado e a essência e a razão e a confiança e a consistência que nós vamos morar com o Senhor Jesus Cristo. Então eu e você devemos compartilhar isso, que a promessa de Deus hoje é a vida eterna para mim e você hoje. Então você tem que acreditar, você tem que confiar que a promessa de Deus é acima de tudo, em nome de Jesus. Ele fala mais, o apóstolo Paulo aqui, ó, em Filipenses 4:19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória por Cristo Jesus. Então ele vai cumprir todas as nossas necessidades pela glória de Jesus Cristo, pela vida eterna que ele vai nos dar. Então é importante para mim e você confiar na palavra de Deus, que a promessa dele hoje é a nossa vida, a nossa salvação. Então isso é importante. Então a glória dele vai trazer a necessidade para nós. Então a promessa de Deus traz aquilo que nós precisamos. Jesus falou lá em João capítulo 6, versículo 33, diz: buscai o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Acrescentado como? Quando você busca e reconhece que a promessa de Deus, da vida eterna, está dentro do seu coração. Aí é acrescentado aquilo que nós necessitamos, porque Deus, ele é Pai. Ele sabe o que nós precisamos. Então coloque isso no teu coração, porque Deus, ele fala e ele cumpre. Ele não é homem para que se arrependa, ele não é filho do homem para voltar atrás. Não, ele é Deus. O que ele fala, ele cumpre. No livro dos Salmos, o salmista falou sobre isso. Ó. No livro do Salmo,
no capítulo 145, versículo 13, o teu reino é o reino eterno, o teu domínio dura através de todas as gerações. Então, o seu domínio é por todas as gerações, por todo o mundo, que ele é fiel, ele cumpre daquilo que ele fala. Todos os povos veem e continuam vendo a promessa de Deus. Olha o caso de Davi. Davi viu a promessa de Deus. Quando foi para a guerra, vários inimigos foram derrotados. Olha outro homem que teve a promessa de Deus, Moisés, saiu do Egito, Deus prometeu que ia restaurar e trazer o povo de Israel, e saiu do Egito e abriu o mar vermelho, atravessou porque Deus prometeu e cumpriu. Olha, Jesus, ele não chegou a ver a morte, só o terceiro dia ele foi ressuscitado. Mas por que ele não chegou a ver a morte? Porque o corpo dele não podia apodrecer, não podia ver corrupção. Então, ele se santificou, Deus ressuscitou ele. Ele venceu a morte ali, pela promessa de Deus. Olha o exemplo de outro homem que teve a promessa de Deus e Deus salvou a vida dele, que foi o apóstolo Paulo, no náufrago, lá no livro de Atos, capítulo 28, quando ele foi para o náufrago, teve uma tempestade e ele foi salvo. Ele foi salvo pelaquela tempestade, pela promessa de Deus. Deus mandou um anjo, ressuscitou ele ali, ajudou ele naquela situação. Transformou a vida dele naquela situação. Que ali precisava de um milagre, já fazia dias e semanas sem sol e sem nada, e só escuridão e chuva. Mas Deus resgatou, Deus deu escape, deu a salvação, prometeu e cumpriu. A Bíblia diz também outro homem que venceu, como eu falei na outra passagem, da primeira parte, eu falei sobre Josué. Josué venceu Jericó, enfrentando aquelas lutas. Ele venceu, derrubou as muralhas, orando e buscando a Deus ali, derrubou a muralha, porque Deus cumpriu o que ia dar a ele, e Deus deu. Então, vários homens de Deus tiveram promessa e se cumpriu hoje. Maria teve a promessa de receber o nosso Senhor Jesus Cristo dentro do seu ventre, e gerou o Senhor Jesus ali, naquela parte. Mas por quê? Porque Deus faz isso na vida do homem. Ele, quando ele fala, ele cumpre. Então, vários homens de Deus tiveram promessas e foram cumpridas. Hoje, a promessa que nós temos, eu vou repetir mais uma vez, a promessa que nós temos hoje é a vida eterna no Senhor Jesus. Então, é importante para mim e você, que você reflita que a promessa de Deus está acima de todas as coisas que nós passamos, todas as coisas que nós necessitamos, todos os problemas que nós temos. A promessa de Deus tem que estar acima disso, você tem que confiar na promessa. Não importa na situação que você passar, você tem que confiar. Eu vou dar um caso da minha vida, já cheguei quase a morar na rua, cheguei a ficar desempregado, e estava morando de aluguel com um amigo, compartilhando o aluguel, repartindo o aluguel, e eu fiquei desempregado e andava tudo que é canto, não tinha emprego, e eu conseguia, arrumava um emprego e a pessoa mandava eu embora em 15 dias, 20 dias, e eu ficava ali, mas eu orando ao Senhor, dizer, Senhor, eu confio no Senhor, na promessa do Senhor. Não me deixe, não me desampare, não me abandone. E Deus não deixou. Hoje, eu morava no norte do Brasil, no Rio Grande do Norte eu morava, e hoje eu moro no sul, moro em Londrina, no Paraná. Quando eu cheguei aqui, Deus me disse lá em Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus disse a Abraão, saia da tua casa, da sua parentela e vá embora. Porque eu tenho uma promessa para você, eu tenho um canto para você. E ali, ele saiu, Abraão com sua família, e saiu de casa e foi em rumo naquilo que Deus prometeu. Foi do mesmo jeito, eu saí, deixei aquele estado de crise, de abandono, e eu busquei, quer dizer, eu saí do Egito e fui para um lugar que Deus prosperou, que é esse lugar, o sul do Brasil. Quando eu cheguei aqui, arrumei emprego no outro dia. E lá eu arrumava, era difícil arrumar um emprego, e Deus me deu emprego no outro dia. Então eu saí, andei 3.600 quilômetros dentro do ônibus, mas confiando na promessa que quando eu chegasse em Londrina, Deus ia me abençoar. E hoje Deus me abençoou. Hoje eu tenho minha casa, tenho meu emprego, e Deus vai estar prosperando mais a dia mais. E hoje eu tenho vocês, pela misericórdia de Deus, para compartilhar com vocês esse testemunho. Então, nós temos que confiar na promessa de Deus. Custe que custar, Deus ele não vai abandonar você, não vai deixar você. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso, que Deus abençoe tua vida, compartilhe esse vídeo, deixe teu like e se inscreva no canal e deixe uma descrição aí e compartilhe para que você podemos fortalecer nossa fé e nossa vida. Então, que Deus abençoe. E nessa segunda parte sobre a promessa de Deus, é isso que eu quero falar para você. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.
em nome de Jesus Cristo. Amém.